Buenos dias a todos, eu sou o Dr. Alter e hoje vou levar vocês ao universo do raiar do Sol, no qual o SCP-001, o Sol, causa um apocalipse transformando tudo que toca sua luz em monstros de carne. Segue-se uma história épica com um monstro tímido neste mundo perdido. Ele estava sozinho. Sozinho no local que uma vez o prendia. Ele conseguia se lembrar que esse lugar costumava estar cheio de cientistas e agentes, mas tudo isso passou. E agora, o lugar é apenas uma sombra abandonada do que já foi. As sombras, ele descobriu serem coisas carnudas que simplesmente o ignoravam. E em retorno, ele as ignorava, uma vez que elas nunca olhavam para ele ou para o seu rosto. Ele nunca saía. O lado de fora o assustava mais do que tudo. Ele estava com medo de sair, não porque ele se tornaria uma dessas sombras, mas porque ele tinha a horrível sensação de que alguém, alguma coisa, olharia para ele, para o seu corpo, para o seu rosto. Ele também sabia que não seria uma pessoa que estaria olhando para ele, seria o Sol, e ele não poderia fazer uma única coisa quanto a isso. A ideia de sair à noite era uma opção, mas ele ainda estava com muito medo. Além disso, ele não tinha motivos para sair. Dentro da sua antiga prisão, ele estava sozinho. Não havia ninguém para olhar para ele. Ele estava livre para chorar sozinho na escuridão. Isso era como um paraíso para ele. Então, um dia ele estava soluçando sozinho como todos os outros dias, quando ouviu uma voz. A voz de uma mulher. Ele podia ouvir a mulher pedindo ajuda e comida. Entre os sons e soluços, ele ouviu ela se aproximar cada vez mais. Ele podia ouvir a voz implorando por ajuda enquanto ela se aproximava, pouco a pouco. Quando ela chegou no quarto dele, ela gritou de medo, aterrorizada ao ver o seu corpo, um monstro pálido que soluçava no canto da sala. Surpreso com o grito que a mulher deu, ele se virou e pôde então ver a mulher, bem como uma criança pequena que estava segurando sua mão. A mulher estava olhando diretamente para ele, diretamente para o seu rosto. Ele podia sentir a raiva, uma emoção que não sentia há muito tempo. Ele gritou tão alto que a mulher fugiu em pânico, deixando a criança que segurava sua mão sozinha. Ele podia sentir a raiva fervendo novamente. A mulher aproveitou a oportunidade para correr pelo corredor do local e subir as escadas. Quando a raiva diminuiu, ele percebeu. Ela viu ele, seu rosto, sua cara. Meu rosto, minha cara. A raiva voltou com força, seu instinto de caça surgiu novamente. Ele conseguia sentir que ela estava correndo no chão embaixo dele. Ergueu seus braços acima da cabeça e começou a socar o chão, destroçando o local. Afundando suas garras no chão rachado, ele as levou cada vez mais fundo até que abriu um caminho. Então, ele pulou na entrada, recém-formada, e correu em direção ao seu alvo. Atracou parede após parede, abrindo caminho para pegar sua presa mais e mais rápido, estilhaçando madeira, concreto, aço e tudo o que estava em seu caminho. Em uma corrida frenética, a mulher continuou correndo. Ela olhava por cima do ombro para ver o monstro alcançando-a cada vez mais. Ela continuou correndo enquanto olhava para trás, não percebendo que agora estava já do lado de fora. Quando percebeu, foi tarde demais. Ela berrou, sabendo que encontrou seu destino. Naquele momento, seu corpo começou a derreter, começando pela cabeça. Seu nariz caiu fora do seu rosto, batendo no chão com um som de respingo. Um dos seus olhos saltou do crânio, deixando o olho pendurado em uma única veia fibrosa. Ela tentou encontrar um refúgio, uma sombra, mas suas pernas já estavam derretidas em uma lama de carne vermelha. Ela gritou de dor até sua boca derreter também. O monstro tímido olhou furiosamente para sua presa moribunda, roubada dele, por aquilo que vivia lá fora, pelo sol. Após a morte dolorosa do seu alvo, ele continuou soluçando como sempre, até que foi interrompido pelo som de um outro ser humano. Não da mulher,
uma sombra agora menor, mas atrás dele. Ele se virou, e a garotinha que alguns segundos atrás estava segurando a mão da mulher, estava agora de pé, na frente dele. A menina estava chorando e chamando o nome de sua mãe. Quando ela terminou de esfregar seus olhos, ela os abriu e olhou na direção do monstro pálido, diretamente para o rosto dele. Nada. Nada. Ela claramente olhou para o rosto dele, mas ele não sentiu raiva. Ele estava confuso. Aproximou-se da criança para ter certeza do que ele acabara de testemunhar. Claro. Ele e a criança claramente fizeram um contato visual, mas a garota não enxergou seu rosto. E essa garotinha era cega. A menina ainda estava chorando e pedindo ajuda. Ela assumiu que o monstro era uma outra pessoa, uma vez que ouviu seu choro. Ela se aproximou do som, levantando seus braços para ter certeza que não iria esbarrar em alguma coisa. Uma vez que ela tocou o monstro, ela disse com um tom de voz inocente: Mamãe? Essas palavras simples tocaram o monstro. Ele pensou que ele só era capaz de sentir tristeza e raiva pelo resto da sua vida, mas essas palavras mudaram isso. Com isso tudo, sua confusão se transformou em felicidade. Ele olhou para a garotinha para ter certeza de que ela era real. Ele lentamente cercou a menina com seus longos braços para abraçá-la. A menina, que buscava esperança, aceitou este abraço e o abraçou de volta. O choro do monstro e da garotinha pararam. Eles passaram a viver juntos. O monstro encontrou uma amiga e a garotinha encontrou um guardião. Quando o monstro estava interagindo com a garota, ele se sentia humano. Ele foi tratado como um animal por tanto tempo, preso em sua cela, como um monstro. Ninguém podia imaginar que existiria um coração dentro daquele implacável assassino. Pela primeira vez, ele encontrou alguém que pudesse entendê-lo. A menina também estava feliz com o monstro. Ela não sabia como ele era, mas ela certamente sabia o que ele realmente era. Ele era um pai surpreendentemente bom. Queria proteger a menina a qualquer custo. Ele trazia comida, na maioria das vezes recuperada de outros sobreviventes. Em uma ocasião, a garota tropeçou em uma viga de metal. O monstro ficou tão furioso que destruiu a viga da mesma forma que mataria qualquer outra presa. Ele pegou a viga de metal entre seus dedos longos e bateu na parede, gritando furiosamente até que a parede desabou. Depois disso, não sobrou mais nada da viga, e a menina pareceu feliz com isso. A garota tinha total confiança no monstro, confiança que ele compartilhava. Nada podia detê-los. A única coisa que os incomodavam eram as sombras de carne. As coisas tentavam caçar a menina, tentando empurrá-la para o brilho do sol, imitando o som de sua mãe para atraí-la ou tentando simplesmente matá-la. Mas, toda vez que as sombras se tornavam um incômodo, o monstro pálido as eliminava rapidamente. Eles jamais poderiam se aproximar da garota. Mesmo a voz enganosa das criaturas de carne não conseguia alcançar os ouvidos da garota através dos gritos do monstro. O monstro protegia a garota, não importava o que acontecesse. Houve apenas aquele dia, aquele único momento que destruiu tudo. O monstro e a garota estavam brincando com os escombros do local. Ele teve um mau pressentimento e, ao olhar para a garotinha, descobriu que ela não estava mais perto dele. Ele olhou ao redor e ela não estava lá. Ele saiu da sala, apenas para ver a garotinha caminhando em direção à entrada. Ela estava a meio metro da entrada, a 2 passos de onde encontraria o sol. A menina estava seguindo a voz de uma sombra de carne, mas essa criatura não estava imitando o som de sua mãe. Sua voz imitava o choro do monstro tímido. Ele estava muito longe, mas ele correu rápido. Mais rápido do que quando caçava suas presas. A garota não parou de andar. Ela ainda estava seguindo a voz da sombra de carne. Ele estava tão perto de impedi-la, mas ela já estava do lado de fora quando ele chegou. A garotinha gritou de dor quando um dos seus braços começou a derreter. O monstro fez uma escolha. Sem hesitar, ele saiu do prédio para enfrentar o sol.
Ele também começou a derreter, mas isso não importava. Ele ficou acima da menina e bloqueou a luz do sol que estava derretendo ela. A dor era imensurável, mas isso não importava. Contanto que ele protegesse a garota. Ele sabia que ele não sobreviveria, mas só esperava que a garotinha sobrevivesse. O monstro arrastou ela de volta para um local seguro, enquanto bloqueava qualquer luz do sol de chegar a seu corpo. Ela estava inconsciente. O seu braço esquerdo estava faltando. O derretimento de seu corpo não parava e ele sabia que logo ela se tornaria uma dessas coisas de carne. Ele deu uma última olhada para a menina e derramou uma única lágrima. A lágrima caiu no braço da criança e, por algum milagre, ela parou de derreter. Então, ele correu o mais rápido que pôde, para longe do local para se certificar de que não machucaria a criança quando se transformasse em um monstro de carne. Ele só parou quando suas pernas estavam totalmente derretidas. Ele já não conseguia mais ver o local da garotinha, mas agora ele podia olhar para o mar. Ele se deitou de costas e olhou mais uma vez para o sol, colocado logo acima do oceano. Ele olhou enquanto seus olhos derreteram. Ele deu um grito longo e poderoso que podia ser ouvido por quilômetros de distância. Um grito tão poderoso que arrastou a poeira do chão, levando-a para longe. Um grito de tristeza, misturado com raiva. Então, o grito parou, deixando apenas silêncio. Um silêncio morto. Bom, isso concluiu a história do SCP-096, um monstro tímido, no universo do Quebrar do Dia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir e se inscrever, meter o dedinho no like e no sininho. Comentem o que acharam e até mais. Falou!